Fala galera, vascaíno de verdade, se inscreve agora no canal, é inscrito 1000 grau, mete o dedo no gostei, logo no início do vídeo, e ainda ativa o sininho de notificações para não perder notícias do Gigante da Colina. Tamo junto, é nóis. Essa matéria do Corinthians aí, vamos ver. Corinthians e Vasco. Dois gigantes lutando por objetivos bem diferentes. Corinthians e Vasco duelam no domingo. Em comum, técnicos da nova geração. Fábio Carille no time paulista e Zé Ricardo no clube carioca. E eles já se enfrentaram no Brasileirão na mesma Arena Corinthians. Zé Ricardo era treinador do Flamengo. Na ocasião, empate por 1-1. O Timão ainda estava invicto na competição. E jogar em casa não pode ser até favorável ao Timão. Mas os números mostram que atuar fora do reduto é melhor. Na Arena Corinthians, o aproveitamento é pouco superior a 66%. Já longe de Itaquera, é de mais de 78%. Para provar isso, no primeiro turno, o Corinthians venceu o Vitória em Salvador e Atlético Goianiense em Goiânia. Agora, no segundo turno, perdeu dos dois em casa. Então, todo cuidado é pouco. Você se lembra quanto foi Vasco e Corinthians em São Januário? Goleada do Timão, 5-2. Curiosidade, os dois artilheiros daquele jogo, Luiz Fabiano e Cleiton, não estão em campo. Fabuloso do Vasco se recupera de cirurgia. Cleiton fez também 2 gols naquele duelo, mas no geral não agradou com a camisa corintiana e foi devolvido ao Atlético Mineiro. O Vasco, com Eurico Miranda, tem turbulências. Sem muito dinheiro em caixa e com dívidas altíssimas geradas principalmente pela construção da arena, o Corinthians teve de apostar nas categorias de base e os novatos deram resultado. Alguns exemplos: Guilherme Arana e Maicon, jovens titulares absolutos do Timão. Arana, aliás, tornou-se peça fundamental da equipe de Carille e ficou fora dos últimos jogos corintianos. Coincidência ou não, sem Arana as derrotas vieram, o rendimento despencou, como chegou a profetizar Renato Gaúcho. O Corinthians vai despencar na tabela. Anote o que eu estou falando hoje para vocês, entendeu? Ele vai despencar e o pessoal que está chegando aí pode ter certeza que vai chegar. O segundo turno vai ser um campeonato totalmente diferente. Bem, na tabela o Timão ainda não despencou, continua líder absoluto. E o Vasco tem objetivos mais modestos. Chegou a namorar a zona da degola e agora já sonha em ficar no G6. É verdade que é um jogo de muita história. 2 dos maiores times do país e do mundo. 2 times de preto e branco e com vermelho no distintivo, de craques em comum ao longo da história. Vamos com um novo escanteio. Pintou o levantamento, quem sobe? Gol! Subiu, foi lá e conferiu. Então aqui um timaço formado assim. No gol, Emerson Leão, goleiro do Vasco na final dos anos 70 e campeão paulista em 83. Na lateral direita, Luiz Carlos Vinck, revelado pelo Inter. Na lateral esquerda, Ramon, hoje de volta ao Vasco e fez parte do elenco corintiano super campeão de 2012. Zagueiros Célio Silva e o saudoso Daniel Gonzalez. No meio-campo, Dunga, Arthurzinho, Rei Arthur e Douglas, hoje no Grêmio. No ataque, escalamos Edmundo Animal, que tem uma das melhores médias de gol com a camisa do Timão em 1996. Luizão e Viola. E ainda tiveram outros tantos, como Almir Pernambuquinho, Cláudio Adão, Boiadeiro, Donizete Pantera, Edilson Capetinha e Brito. Corinthians e Vasco, de músicos geniais como Toquinho e Paulinho da Viola. Um jogo de muita história e rivalidade. Um confronto de times populares. Os primeiros a irem contra qualquer tipo de preconceito. Por tudo isso, um duelo que merece respeito total. Muito legal essa matéria e faltou aí, torcedor, músicos famosos do Vasco, pô, tem Erasmo Carlos, pô. O Erasmo tremendão, o Erasmo é Vascão, pô. Vascaíno fanático. Tem a Fernanda Abreu. Fernanda Abreu, mas o Erasmo, gente, Erasmo Carlos, que é um gênio. E Vascaíno fanático. Se estiver nos assistindo, um abraço pro Erasmo Carlos. Agora, o Corinthians pega o Vasco domingo, e essa semana teve a polêmica lá no Vasco, que o Ministério Público teria mandado destituir o Eurico Miranda e toda a diretoria. Isso já caiu por água abaixo
E olha só, parece que isso deu mais força pro Eurico. Ontem teve o lançamento lá da candidatura dele. Você viu que tinha de gente? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Ele tem 10 dias para apresentar a defesa dele, né? Não é que caiu ainda não. Ele permanece no cargo como presidente. Vamos ver a euforia lá. Vamos ver aí. Tinha muita gente ontem lá nesse evento de lançamento, evento de apoio ao Eurico. Né? Mas teve do lado de fora muita confusão. Daqui a pouco nós vamos mostrar aí. Lá dentro a festa, mas lá fora teve confusão. Rolando, não tá dando tempo. Teve confusão, a produção. Olha lá. Isso foi confusão, foi lá no bairro da Tijuca. Teve confusões. De que foi isso aí, Pascoal? Torcida organizada? Aí é final do jogo do Fluminense e a saída é muito próxima também de onde estava sendo feita a reunião. Mas houve ainda uma briga entre torcidas organizadas do Vasco, uma facção que é a favor, a manutenção do Eurico como presidente, e uma outra facção de torcida que não é favorável a isso. E aí a confusão é essa aí. Aliás, foram duas confusões. Uma na saída da torcida do Fluminense, depois do jogo, e a outra de torcedores do Vasco com torcedores do Vasco. Ou seja, os mesmos caras que levaram o Vasco a perder mando de jogo, em termos de tal estádio, que continuam ativos e com apoio de alguma facção política dentro do Vasco também, tá certo? É isso, continuam vivos dentro do clube. E o Ministério Público deu 10 dias para o presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, apresentar provas de que ele não concorreu para a presença de torcidas organizadas banidas em São Januário naquele episódio do jogo contra o Flamengo. Então, o presidente do Vasco até se manifestou nessa ocasião aí na apresentação da sua nova chapa para uma nova eleição no Vasco da Gama, dizendo que a Polícia Militar ou a Justiça que tem que provar que ele colocou essas pessoas no Vasco da Gama. Então tem uma discussão aí que vai se estender por mais algum tempo, pelo menos mais 9 dias, né? Porque ontem foi dada essa situação ao presidente do Vasco para que ele, em 10 dias, se manifeste e apresente provas. Agora, nesse evento de ontem, Pascoal, a quantidade de gente era enorme, hein? Isso aí ainda é o... Isso foi lá nas imediações, foi lá na Tijuca, né? Perto do Maracanã. Que ontem tinha saída do jogo, Fluminense LDU. O Fluminense ganhou de 1-0, gol do Gustavo Scarpa, daqui a pouco nós vamos mostrar. E aí acho que teve o encontro das torcidas, mas já está aí, produção? Já temos aí? Ainda não. A produção pede para eu enrolar um pouco mais, Pascoal. A cozinha aí, tanto cozinhando. Mas o Eurico Miranda, ele divide muitas opiniões dentro da própria torcida do Vasco, né? Tem torcedores do Vasco que gostam dele, mas pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas que eu converso, hoje o pessoal tá rezando para que o Eurico saia. Não, mas aí rezando para que o Eurico Miranda saia. Aí você vê ontem, né, Sormani, esse evento, cara, tava lotado. Mais de mil, quase 1.500 pessoas. Ele tem um grande eleitorado. Ele tem um grande eleitorado e tem uma força muito grande dentro do Vasco da Gama. E a chance de ele vencer a eleição novamente não é pequena, não. Ele pode vencer. Mas é aquilo que o Mano falou, ele tem primeiro que resolver essa pendência aí. Tem 10 dias para responder ao Ministério Público, que o acusa de acobertar, como é que é, dentro do Vasco da Gama, membros de torcida organizada estavam banidas do estádio. Que ele pegou essas pessoas e colocou essas pessoas como segurança do Vasco da Gama. E botou no estádio. E por conta disso, essas pessoas estariam facilitando a entrada de objetos que não podem entrar no campo de futebol, porque eles, pelo fato de trabalharem como segurança, eles seriam coniventes com essa situação. Essa é a acusação que pesa aí contra o Eurico, e ele tem 10 dias para responder sobre isso. Mas o que você falou é verdade. Ele tem um eleitorado muito grande dentro do Vasco da Gama. E a chance de ele ganhar a eleição não é pequena. Não é pequena, ela é grande. Ela é grande. Não sei como é que a oposição no Vasco está se mobilizando no momento. Porque se não se mobilizar, não ganha. Porque o Eurico, politicamente, ele tem uma força muito grande dentro do Vasco da Gama. Eleição dia 13 de novembro. Mas eu repito, olha, eu fiquei impressionado com o número de pessoas que nós vamos mostrar que está resolvendo o problema técnico, o número de pessoas que estavam lá ontem. O que pode impedir um novo mandato do Eurico Miranda é um eventual rebaixamento, que eu acho que o Vasco já está começando, já ficou bem distante com essas duas últimas vitórias, né? Foram 2 jogos que ganhou e deu um salto da classificação.
E se isso não acontecer, e se o Vasco inclusive mantiver uma campanha razoável aí, que deixe 7º, 8º, eu acho que o Eurico vai ser engolido novamente. Vai, dá uma olhada aí, Flavinho, o que tinha de gente. Olha essa cena aí, o final do evento lá ontem. Olha lá. Então tá aí, vocês viram aí. Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, o local não é grande, tá? Tava cheio, mas o local não é grande. Mas o que mais chama a atenção são os cabeça branca. E desse assunto eu conheço. Não, é na verdade. Tem velho. Só tem. O Vasco não é um clube democrático no sentido de eleição. O Vasco tem uma história de serviços prestados ao futebol maravilhosa. Mas em termos de sistema eleitoral ali do Vasco da Gama, não é a coisa mais democrática do mundo. Isso aí me lembra muito a Portuguesa. Aliás, os dois times de colônia portuguesa, que é uma colônia antiquada, conservadora, métodos... Enfim, a diferença é que o Vasco tem torcida, mas isso aí pra mim, sério, mano, eu vejo pessoas de mais idade, mas que vocês querem fazer o quê? Isso aí não impressiona muito não, porque quer dizer que é o seguinte, o corpo diretivo desses clubes não se renova. Exatamente. As pessoas têm os mesmos... Há uma hora atrás eu falei que o São Paulo renovou com o Beija, mas você é muito maniqueísta em algumas coisas, você apela ao silogismo. Exatamente. Uma hora renova, outra hora não renova. Você de novo apela ao silogismo. De novo, nós estamos querendo dizer o seguinte. Você está dizendo, o Eurico está há quantos anos à frente do Vasco da Gama? Ele não é uma renovação. Ele não é, e esses caras ele não é. Não vão renovar. Se você trouxer um daqueles caras, de repente, que estão lá de cabeça branca, igual a minha. Pode ser uma renovação. Mas não é, porque está lá com o Eurico. O fato de estarem junto com o Eurico não é uma renovação. Claro. É um continuismo. É mais o mesmo. É mais o mesmo, exatamente. É isso que nós estamos falando. Não é que o cara que tem cabeça branca é conservador. Contra, muito pelo contrário. Eu não faço nem ideia do como é que funciona politicamente o Vasco da Gama. O que eu sei é que o Vasco da Gama, assim comparado com outras equipes de ponta do futebol brasileiro, administrativamente falando, ele não está entre os melhores. Não está entre os melhores. O Vasco da Gama... Em 8 anos, teve 3 vezes na Série B, vive trocando de treinador. Você acha que isso é legal? Isso é resultado. Não, eu não estou discutindo o que aconteceu. Eu estou falando outra coisa. Dá uma olhada. Tá cheio de gente. Só tem terceira idade lá. Sim, mas dá uma olhada. Cadê a juventude? Cadê o jovem? Olha, tem menininha ali, ó, no colo. Mas é que vocês estão discutindo a idade das pessoas. Veja, isso chama a atenção. Quando você olha a imagem... Tem um monte bem ali, ó lá. Quando você tem mulher. Eu sei, claro. Não deve ser esposa dos caras. Então, deve ser. Gente, Benji, tem que olhar pros homens que estão ali. Ó. Esses caras é que fazem o clube. Esses são os conselheiros que votam. As exceções? Há exceções de mulheres atuantes, como no Palmeiras, a dona Leila. Você acha que ela é eleitora? Você acha que essa menininha vai votar? Você acha que ela vai ser cabo eleitoral de alguém? Claro que eu acho engraçado que estão julgando pelo cabelo branco. Chama atenção, Benji. Chama atenção, Benji. É lógico. Teve um cara de cabelo branco, bem mais jovem que o Eurico, que assumiu a presidência do Vasco. E sempre se fala no futebol brasileiro, é muito legal, é muito importante que a gente tenha dirigentes preparados que foram jogadores. Deu errado, Ele assumiu, deu errado. Okay. E aí voltou a ter força o Eurico. Se de repente o Roberto Dinamite tivesse conseguido uma grande administração, ele poderia ser reeleito, eleger Cassino. Só que não quantos anos tem o Eduardo Bandeira de Mello? Eu não estou criticando eu só fiz uma colocação. O Eduardo Bandeira de Mello também é um cara de idade. É um cara de idade, mas com um pensamento moderno. É lógico. Gente, o que o Eurico traz de novidade para o futebol? A gente para ver as entrevistas dele? São engraçadas. Um monte de bravata, fanfarronice, sempre vai sair frase de efeito.
sempre vai sair uma graça, sempre ele tem história no futebol, é claro que a gente para. Agora, o que de positivo hoje pro Vasco representa uma figura como Eurico Miranda? Desculpa, pra mim nada, gente. Nada. Zero. Com todo o respeito à história dele e tudo mais, e com toda a falta de respeito a muitas coisas que ele fez também no futebol. Eu respeito um monte de coisa, de figuras históricas no futebol, mas tem um monte de coisa que eu não tenho o menor respeito pelo que aconteceu e pelas atitudes que tomaram. O Eduardo tem 64 anos. Não, também não é nenhum garoto, entendeu? Mas é um cara com ideias modernas. Olha o que ele fez no Flamengo, gente. Então eu acho que assim, é o que o Mano estava falando, assim, para muito torcedor do Vasco, o Eurico precisava assumir da vida do Vasco da Gama. Pro Vasco poder. Ah, mas ele fez. Aí você vai falar assim, mas ele fez não falei nada. Ele dá. Não, mas você pode falar, muitos você pode falam, argumentar. Inclusive, Fábio, que o Vasco não é do Eurico. Ou seja, mostra um sentimento de posse. Mas ele fez escola para as crianças lá da comunidade e tal. É verdade, o Vasco tem essa tradição há muitos anos, não sei nem se começou com ele. E aí eu levanto aqui e bato palma para alguém que se preocupa com isso. Claro, óbvio, né? Ele reformou a piscina, pô, bacana. Mas agora, é o que o senhor Mano falou, gente. Olha o Vasco nos últimos anos. Não é só dele também. Não é só dele, não é só dele. Roberto Dinamite também. Mas quanto dessa herança... Sim, vem dele. Né? Mas, Flávio, quem é que passou pro Dinamite? O próprio Eurico. E quem é que pegou do Dinamite? O próprio Eurico. Então, há um continuismo. Há um continuismo. Então, eu acho que isso é que não faz... Eu não sei se o Eurico passou... O Dinamite... Era assim. Não. O Dinamite eu acho que era oposição ao Eurico. Não, mas ele recebeu o clube do Eurico. Eu sei. Então não é continuismo. Não. Continuismo era se o Eurico tivesse elegido. Não, mas o que eu quero dizer, o que eu acho que o pastor quis dizer é o seguinte, o antecessor... Sai do Eurico, vai pro Roberto, volta pro Eurico. Do Eurico, volta pro Eurico. Agora vai pro Eurico de novo. Entendeu? Não existem alternativas que conseguem, de uma certa forma, e é muito complicada a eleição no Vasco da Gama, pelo formato que ela é, tem sempre intervenção. A impressão que dá, pastor, é que o cargo é hereditário. Daqui a pouco é o Euriquinho que vai assumir a cadeira. Exato. Bom, vamos ver então. Ontem teve Fluminense